como funciona o permissionamento no Laravel. Nessa aula nós vamos entender como funciona o processo de autorização ou permissão no Laravel e como podemos também utilizar o pacote da SPAT para poder otimizar esse processo. Vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro nós vamos utilizar o Laravel puro, sem nenhum pacote ou nada do tipo, entender como funciona o processo e depois sim vamos otimizar esse processo através do pacote da SPAT para poder facilitar o gerenciamento das nossas permissões. Vamos então aqui abrir o nosso navegador e acessar a documentação do Laravel para poder entender como isso funciona. laravel.com/docs e aqui então vamos até a parte de autorização. Buscando aqui por autorização, nós caímos aqui direto na página onde dá as informações para a gente sobre como funciona esse processo de autorização. Basicamente são duas maneiras. Ou a gente pode definir uma autorização genérica, como por exemplo aqui a atualização de post, ou a gente pode utilizar também o sistema de policies. O sistema de policies ele é mais versátil para a gente poder manipular algumas entidades. O que seria uma entidade? Basicamente um módulo dentro do nosso projeto. Eu particularmente gosto mais de utilizar o sistema de policies, mas nós vamos entender que os dois processos, como ele funciona. E nós vamos fazer isso também através de uma API para poder ficar um pouco mais genérico. Isso também pode ser utilizado, obviamente, no Blade, mas nós vamos focar aqui no processo da utilização dentro de uma API. Se for necessário, posteriormente a gente pode fazer também uma aula específica trabalhando nisso no Blade. Vamos lá então criar aqui um projeto para a gente poder começar a trabalhar nisso. Vou criar um projeto em branco. Vou abrir aqui então o meu terminal. E aqui no meu terminal, eu vou só esperar aqui o WC ele carregar. Ok. Vou aqui então criar um novo projeto. Laravel New. E aqui eu vou chamar ele de autorização ou algo do tipo. Aqui nós não vamos utilizar nenhum starter kit, vamos utilizar o Laravel o mais puro possível para a gente poder trabalhar com esse processo aqui. Aqui eu vou utilizar o SQLite mesmo como banco de dados. Não vou precisar aqui de instalar o npm ou compilar os assets, porque nós vamos focar na parte de API. Então aqui quando ele pergunta se eu quero rodar o npm install e compilar os assets, eu vou dizer que não. Feito isso então, basta eu entrar aqui na minha pasta do meu projeto e abrir aqui o meu editor. Que no caso aqui eu vou estar utilizando o WSL. Marco aqui a pasta como confiável e pronto, o nosso projeto já está instalado. Dito isso então, vamos agora criar aqui um model e um controller genérico para a gente poder começar a trabalhar em cima dele. Vou abrir aqui o meu terminal e aqui no meu terminal vou digitar php artisan make model. Vou criar aqui um model chamado post mesmo, -m para ele poder já criar também uma migration para mim e o F para ele já criar uma factory também. Aqui, se não me engano, a gente tem também o C para poder criar um controller. Vamos dar uma olhada aqui nas opções "-help" e a gente vê o que a gente tem de opções aqui na criação de um módulo. Vou aumentar aqui o tamanho do meu terminal. E aqui nós podemos ver que tem aqui o "-c" para poder já criar um controller também. O que eu quero ver é se a gente tem disponível aqui a opção de API, que é isso daqui, ó, "-API". Ele vai criar um controller para a gente mais voltado para API e não para poder ser utilizado com o Blade. E é isso que a gente quer aqui. Então aqui, php artisan make model -m para poder gerar a migration, f API para poder criar o controller com voltado para API. Ele já criou então todos os arquivos aqui. Criou o arquivo de model, a factory, a migration e também o controller. Vamos dar uma olhada aqui no nosso controller. E aqui está o push controller. E aqui a gente tem o index, tem o store, show, update e o delete. Bom, aqui no nosso módulo também já temos o módulo pronto. E vamos agora criar aqui a nossa migration, configurar a nossa migration. Aqui
Como é apenas para exemplo, a gente vai definir apenas o título do nosso post. Não vamos ficar criando muito conteúdo aqui, porque aqui o nosso foco é a permissão em si, não gerenciar posts. Bom, aqui então na minha factory eu vou configurar minha factory para poder popular os meus posts. Aqui em title então, o próprio Copilot que dá uma sugestão de eu utilizar aqui uma sentença para poder definir o título, tá bacana, vou aceitar aqui a sugestão. Feito isso então, lá no meu post eu vou configurar aqui o meu fillable, protected fillable, adiciono aqui o title para definir o título do post. Eu vou criar um relacionamento aqui também para definir quem é o criador de um determinado post. Table, foreign ID for user e prontinho. Já configurado aqui então, já deixando explicado aqui o porquê que a gente está definindo aqui esse relacionamento, é porque posteriormente eu quero definir a seguinte regra. Olha, somente esse usuário pode fazer o autor desse post pode fazer uma determinada ação dentro desse post. Basicamente, o objetivo aqui de adicionar esse campo é isso, para a gente poder trabalhar melhor as autorizações. Bom, aqui então eu vou definir o user ID e ele vai ser uma factory de user, ou seja, se eu não passar lá na hora da criação da minha factory quem é o autor, ele vai criar um autor para cada post que eu criar ali. Vou definir aqui também o relacionamento, vou definir aqui o tipo do dado que eu quero retornar. Eu vou preferir aqui importar lá a minha classe, prontinho, importada. E vou definir o relacionamento inverso também, lá no meu user, definir os posts que ele tem. Prontinho. Aqui então, no meu seeder, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou criar aqui alguns posts aleatórios. Eu já tenho um usuário que é criado aqui, então eu vou definir aquele como user. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que você crie 5 posts para esse usuário aqui. Então aqui, post, factory, for, user, count, 5, create. Prontinho, ele já vai criar 5 posts para esse usuário. Eu vou criar aqui outro usuário também. Vou chamar de outro usuário. E esse usuário, ele vai ter se não me engano é assim, post, factory, count, sim. Ele vai ter 5 posts também. Apenas uma outra maneira de criar. Vamos ver se vai criar com sucesso. Vou digitar php artisan migrate fresh -sit para ele poder já popular os meus dados e prontinho está criado. Como que eu posso confirmar se esses dados foram criados da forma que eu espero? Eu posso fazer da seguinte maneira, vou entrar aqui no meu Tinker, php artisan Tinker, e aqui eu vou pegar post, count, por exemplo, para poder contar quantos posts tem. Ele não conseguiu importar automaticamente, então eu tenho que colocar app models post. Tem 10 posts. Eu vou pegar aqui os primeiros posts, eu sei que eles foram criados ali para o primeiro usuário, então eu vou pegar aqui, vou dar um all aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, where user ID 1, que é o ID do primeiro usuário, get. Então aqui estão os posts do meu primeiro usuário. Tá lá os 5 posts.
E agora eu espero que só tenha outro usuário também. Como que eu posso fazer isso? Novamente aqui, eu posso colocar user count. Foram criados só 2 usuários. Se por acaso esse código aqui não tivesse funcionado, teria criado mais 5 posts, um para cada post. Justamente porque lá na factory eu coloquei aqui que vai ser gerado um para cada post se eu não informar qual é o usuário. Aqui agora, se eu buscar pelo user ID 2, eu espero também ter mais 5 posts também para esse usuário. Prontinho. Posso fechar aqui então meu Tinker e já sei que está tudo populado da forma correta. Próximo passo agora é trabalhar com a autorização de fato. Vamos fazer então, primeiramente, através da definição aqui do nosso gate aqui, definindo a nossa autorização. A gente pode fazer isso dentro do nosso App Service Provider ou criar um provider também para isso. Para questão de simplificação, vou criar dentro do próprio App Service Provider. Então aqui eu vou criar a minha meu primeiro gate ali. Vou lá então no meu Providers, App Service Provider. E aqui, somente antes da gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou implementar aqui o meu post, né? Para a gente poder testar tudo antes primeiro, sem autorização, e depois testar com autorização também. Aqui eu vou dar um return em post all, ou paginate, seu próprio paginate mesmo. Em store, eu vou criar aqui um determinado post. Então aqui vai ser request, validate, aqui vai ser apenas o título. E aqui return post create. Vou salvar isso aqui numa variável. Data. Aqui a gente não está fazendo nenhum processo de autenticação, nem utilizando nenhum pacote para poder autenticar. Então o que eu vou fazer aqui vai ser, por enquanto, definir o usuário de forma manual, meu user ID de forma manual. Para isso daqui funcionar também, eu tenho que colocar lá no meu post aqui, no fillable, o user ID. Eu não quero, por exemplo, definir isso daqui dentro do fillable. Qual que é outra alternativa? A gente pode vir aqui e colocar um make, salvar isso daqui numa variável. Em post, a gente define agora pode colocar aqui um user associate e aí passar aqui o usuário que a gente quer. No caso, não vai ser o usuário que está autenticado, porque não estamos trabalhando com a autenticação até o momento. Então, user find 1. Vou importar aqui o meu model e prontinho. Como podemos testar isso daqui? A gente pode fazer um teste para isso. E é até bacana que a gente aprende também um pouco mais sobre como trabalhar com testes. Isso, obviamente, poderia ser testado também num Postman da vida ou qualquer outra ferramenta similar, mas para a gente poder se manter aqui no Laravel e entender um pouco mais das ferramentas do Laravel, vamos criar um teste aqui para isso. Então, art, eu tenho um aliás aqui criado, né? Então quando eu digito art, é basicamente eu digitando PHP art make teste. Aqui eu vou colocar então http post controller test -- pest, só para deixar explícito que eu quero trabalhar com pest. E prontinho, está aqui o meu teste criado. Vou colocar aqui um only, porque eu quero executar somente esse teste por enquanto. Art teste para poder rodar o meu teste. Vamos ver se vai executar. Aqui não foi criado aqui com o teste. Eu preciso de instalar então o pest dentro do meu projeto. Vamos lá instalar o pest. Pest php get started. Copio aqui o comando. Posso executar ele aqui no meu terminal.
Prontinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente tem que inicializar aqui o nosso projeto. Init. Tá perguntando se eu quero definir como dar uma curtida, né, no projeto no GitHub. Eu vou dizer que não. Prontinho. Vamos testar aqui agora a execução do nosso teste. E o teste já foi executado. Passou aqui, executou com sucesso. Agora vamos verificar aqui os dados. Vamos tentar criar aqui um post. Você pode colocar aqui a descrição em português, em inglês, fica na sua preferência aí. Cria um post. Post. Aqui no caso, para mim poder ter um pouco mais de facilidade, a gente ainda tem um plugin aqui para trabalhar com Laravel. Vou pesquisar aqui, Laravel. E a gente tem aqui o plugin do Laravel, eu vou instalar ele também. Para a gente não precisar de ficar utilizando aquele thisget, thispost, a gente tem aqui agora a função que é o post lá do Pest. Então, /API, /posts aqui já está dando sugestão para mim, vou aceitar. Assert created, basicamente ele vai verificar se o status lá é um status de criado com sucesso, ou seja, status 201, e vai verificar aqui o retorno também do JSON para mim, se tem o dado que eu acabei de enviar para lá. Vou executar o meu teste e falhou aí o meu teste, vamos ver o porquê. Ele está dando aqui um 404. E por que está dando esse 404? Porque a gente ainda não definiu as nossas rotas. Então vamos lá em API, a gente ainda não tem aqui a parte da API configurada. Como que a gente pode fazer isso então? Dito aqui art, ele vai dar a sugestão aqui para mim, lá da instalação da API. Aqui a gente tem um install API. Então, art install API. Ele vai instalar para mim automaticamente tudo que eu preciso para poder rodar com a minha API também. Ele fala aqui que tem algumas migrations que foram adicionadas. Se eu quero executar o Artisan Migrate, vou dizer que sim. E ele já executou. Prontinho. Agora eu tenho aqui as minhas rotas de API também. Vou definir aqui uma nova rota. API Resource, não sei a pronúncia correta, enfim. API Resource Posts para o Post Controller. Ou Controller, como você preferir. Fala. Prontinho. Já está criado aí, então, o meu post. Foi criado, está no banco de dados. Se eu quiser, quero verificar se realmente está dentro do meu banco de dados armazenado esse post lá. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aqui um assert has database, se não me engano. Assert database. Vou esperar ali indexar. Database. Verificar aqui na documentação. Ele não está dando sugestão, mas eu sei que a gente tem ali um database. Assert database has post. E aí a gente verifica aqui se eu tenho lá uma coluna com o título post title. Posso colocar aqui o user ID também para poder verificar lá se é aquele ID de usuário que eu espero, que é o ID 1. Prontinho, já verificado também. Bom, feito isso, então, a gente já está aqui com a parte do nosso post criado. A gente ainda não está trabalhando com autenticação. Vamos ver como que a gente pode adicionar agora a autenticação agora nesse processo. Eu vou criar aqui, então, um usuário qualquer. User factory, então, create. O usuário já está criado. Como que eu posso agora logar com esse usuário aqui no meu teste para mim poder executar essa ação aqui de forma logada? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou bloquear aqui essa rota para usuários não autenticados. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o Meter Alt Sanctum. Vou criar aqui um grupo de rotas, e aqui nesse grupo de rota, então, eu vou passar para lá a minha rota do meu post. Quando eu executar o meu teste, eu espero que ele dê uma falha, porque é para ele estar logado. Então, aqui ele já deu erro, falando que
uma rota ali ela não existe. Aqui eu vou trocar por post.json apenas para o seguinte. Aqui ele está tentando redirecionar para a minha rota de login. Porque ele está entendendo que eu estou fazendo a requisição no navegador e não a requisição de API. Quando eu troco para post.json, ele entende que eu estou fazendo a requisição via API. E aí ele não vai tentar redirecionar para a página de login. E agora ele dá uma falha aqui para mim falando, olha, você estava esperando ali um status 201, que é o status de criado com sucesso, mas você recebeu um 401, que é um de usuário não logado. Agora vamos tentar aqui fazer o seguinte. Acting as, a gente tem essa função disponível para a gente poder logar com o usuário. Então, tudo que eu fizer a partir desse momento, eu vou estar logado com esse usuário que eu acabei de criar. Vamos tentar chamar isso daqui agora? Chamamos e funcionou com sucesso. Se eu comento essa linha aqui agora, significa que eu não estou mais logado na minha aplicação. Então, isso daqui é o que faz o meu teste entender que a partir desse momento eu estou logado com esse usuário que eu acabei de passar. Prontinho, funcionando. Agora eu preciso de o quê? Fazer uma autorização para poder somente um determinado usuário ter acesso a esse dado. Vamos lá então fazer isso? Vamos criar lá agora sim o nosso gate. Então, gate, vou utilizar ali a facade, define, vou chamar aqui de post-create. E aqui eu só vou permitir que eu possa ter acesso ao usuário, user, e aqui eu vou falar, olha, só vai permitir se por acaso o e-mail do meu usuário for igual a leonardo@example.com. Ok, então só se for o usuário com esse e-mail que vai permitir criar esse usuário. Vamos executar o nosso teste e, obviamente, o teste passou, não deu falha nenhuma. Por quê? Porque eu só criei a minha regra, eu não apliquei ainda. Vamos aplicar, então, essa regra aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer da seguinte maneira. Vamos olhar lá na nossa documentação. Olha aqui. E aqui, olha, a gente tem o allows, ou permitir, verificar a permissão. E aqui a gente só vai retornar um true ou false se ele tiver permissão. Então aqui, no caso, eu precisaria de manualmente retornar o status que eu quero aqui. Aqui no exemplo está o 403. Mas a gente tem também o authorize, que já faz isso para a gente automaticamente. Se ele tiver permissão, vai deixar passar. Se não tiver, vai retornar um 403 para a gente. E é o que a gente vai utilizar aqui. Então, authorize post create. Prontinho. Vou executar o meu teste e eu espero que ele falhe, porque está com e-mail randômico lá. Prontinho, ele falhou. O que ele falou agora para mim? Olha, você está autenticado, beleza, mas você não tem autorização, que é o código 403, que é o de autorização. Então, o que eu vou fazer aqui no meu teste é, primeiramente, adicionar mais um teste. E eu vou falar o seguinte, ó, falha ao criar um post sem permissão. Vou testar aqui primeiro o caminho infeliz, digamos assim. Então eu espero que, se por acaso eu não tenho permissão, e aqui só para garantir eu vou colocar o e-mail aqui fixo. Vou definir aqui então leonardo@hipolito.com. E aqui o que eu espero? Acerte for Biden. Que eu não tenho, certifica que eu não tenho autorização de acessar essa rota aqui. Porque eu realmente não tenho, né? O e-mail está errado lá, não é o e-mail que eu permiti. Vou executar aqui o meu teste. Executo o teste novamente e aquele teste lá passou, ó, falha ao criar um post sem permissão. E agora sim eu quero que, quando eu definir o e-mail correto aqui, e-mail leonardo@exemplo.com, agora sim ele consiga criar um post. Executo aqui o meu teste, vamos ver o que aconteceu. Aqui o e-mail ele não é único, ele não está sendo único aqui. Vamos ver o porquê.
Provavelmente ele já criou lá um usuário com esse e-mail. Então aqui eu vou fazer outra estratégia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Fish. A gente não tem. Então aqui provavelmente o que está acontecendo? O nosso banco, olha, nosso banco ele não está sendo limpo toda vez que a gente vai iniciar um novo teste. Então eu vou habilitar aqui essa linha que o que vai fazer? Quando eu executar cada teste, ele vai limpar o meu banco antes de executar esse teste. E aí eu não tenho esse problema aqui de duplicidade do e-mail. Prontinho. Agora sim, tá aqui o meu post. Falhou ao criar o post sem permissão e conseguiu criar o post também quando eu tenho a autorização. Esse é o nível mais simples da gente trabalhar com permissões. Embora, mesmo sendo simples, não é o ideal porque é muito trabalhoso, serve apenas para coisas pontuais. Porque imagine o seguinte, aqui a gente está trabalhando com Post Create. Imagine que eu preciso de adicionar permissões para poder verificar se eu posso visualizar um determinado recurso, atualizar esse recurso, excluir, listar. Só para um único recurso aqui, sem tratar mais nada, eu precisaria de uma, duas, três, quatro, cinco gates adicionados aqui. Acaba sendo um pouco trabalhoso, dispendioso. E se eu tiver muitas coisas para poder verificar, de repente esse App Service Provider vai ficar gigante e até um pouco complicado de eu gerenciar isso tudo. Então a gente tem outro recurso nativo já do Laravel também, que são as policies, que facilita esse processo, a gente manter isso mais organizado. O conceito é basicamente o mesmo, muda pouca coisa, mas o processo ele é mais simplificado justamente pela questão da organização. Vamos lá então verificar isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar php artisan make policy e aqui eu vou colocar o menos help para a gente poder ver o que a gente tem aqui de opções. Então aqui eu tenho o nome que eu posso passar ali, é obrigatório. Eu tenho opções aqui como o passar um model já para definir qual model que eu estou tratando ali naquele momento, que vai ser o que a gente vai utilizar aqui então. Eu vou criar o post policy e model é igual a post. Prontinho. E ele vai criar uma nova pasta aqui para mim, chamado de policies, e o post policy. E aqui basicamente é o seguinte, olha, eu vou adicionar uma lógica aqui para verificar se tem permissão ou não, assim como é feito aqui no gate, que a lógica aqui é verificar se o e-mail é igual a esse daqui, leonardo@example.com. Adiciono a lógica que eu quiser, retorno true se ele tiver permissão, false se ele não tiver a permissão. Beleza, vamos lá então agora fazer o seguinte, vou comentar essa linha aqui e agora aqui no meu policy eu vou verificar a criação, que é o create. Então aqui eu vou fazer o seguinte, user, e-mail, posso até copiar aqui para a gente poder poupar um pouco de tempo. User e-mail é igual a leonardo@example.com. Prontinho, agora aqui no meu controller eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui o nosso policy. Vamos olhar na documentação como que a gente pode utilizar o policy. Vou subir lá no índice. Autorização, autorizando actions ou ações usando policies. A gente pode fazer aqui o seguinte, a gente pode utilizar da mesma forma como tinha lá no gate, a gente tem aqui a verificação, onde só retorna true ou false se ele tem uma determinada permissão, mas a gente também tem o authorize. E a gente utiliza praticamente da mesma forma. Authorize, a gente vai passar lá o método. Esse método aqui é o método lá da nossa policy. E qual que é o model que a gente está querendo agir naquele momento e verificar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e passar aqui o create, que é o que a gente quer verificar aqui agora, ó, o create, e a gente vai verificar o quê? Um post. Mas aqui a gente não está verificando um post já existente. O que a gente faz? Então, a gente passa a classe do nosso post. Então, aqui post, class. Prontinho.
Então, quando eu faço isso, ele vai tentar encontrar e executar aqui o create aqui dentro. Vamos executar o nosso teste e ver o que vai acontecer agora? Vamos lá. Ele já funcionou aqui de forma automática para mim. Ele já localizou lá a minha pólice e tudo mais. E verificou aqui. Só para a gente poder ter certeza, eu vou retornar aqui um false aqui. E vamos rodar o nosso teste novamente. Retornei o false, agora o meu teste falhou. Eu não consegui criar. Então ele realmente está executando aqui de dentro. Dependendo do seu projeto, ele pode não conseguir localizar a policy automaticamente. O que a gente faz nesse momento? A gente pode registrar a policy de forma manual. Como que a gente faz isso? Lá no nosso App Service Provider, a gente vai digitar o seguinte: gate, policy, e aqui a gente vai passar qual que é o nosso model e qual que é a policy que a gente quer trabalhar. Aqui o Copilot está dando sugestão de eu colocar a string da classe, mas eu não gosto de utilizar isso. E nem é recomendado para as últimas versões aí do PHP. Então a gente vai fazer da seguinte maneira: eu vou colocar aqui post class e vou apontar para a classe de verdade lá. E aqui o meu model, aqui então a policy. Executo agora novamente o meu teste e funciona. Aqui, como ele está conseguindo encontrar novamente, não tem a necessidade de eu registrar aqui a minha policy de forma manual. Mas se por acaso para você falhar, você pode vir aqui e registrar manualmente a sua policy dessa maneira dentro de um Service Provider. Bom, vamos então agora fazer a mesma simulação, apenas já para a gente poder encerrar também, a mesma simulação dentro de um update, para a gente poder trabalhar com post existente, não com post novo. Vamos lá então aqui no Post Controller e a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu posso já trocar isso aqui também para Request User, para ele poder pegar o usuário que está logado. E aqui o que a gente vai fazer no update vai ser o seguinte: a gente só vai pegar aqui a validação, atualizar aqui o nosso post e retornar os dados. Prontinho. Vou criar aqui o meu teste também. Teste, atualiza um post. Vou criar aqui um usuário. Vou utilizar esses mesmos dados aqui. Eu vou apenas fazer o seguinte: vou definir um título aqui, title é igual a fake sentence. E aí eu vou verificar aqui para um título randômico. Aqui também, ele embaixo também. Prontinho. Aqui a gente troca para put JSON. Prontinho. E vamos executar o nosso teste. Ele falhou aqui, faltou um ponto e vírgula ali. Prontinho, já executou. Aqui está faltando o only, para ele poder executar também. Só está executando aqueles dois de cima, né? E agora ele falhou aqui, porque não é uma criação, é uma atualização. Então só verifique se ele executou com sucesso. Ele retorna então um 405 para mim. Vamos ver aqui o porquê. Porque aqui eu tenho que passar na minha rota também o ID do post que eu quero editar. Vou criar aqui um post aleatório. Post criado. E agora aqui em posts eu passo barra o post ID. Prontinho. Vou executar novamente. E agora sim ele conseguiu atualizar o meu post. Aqui a gente não está fazendo a parte de autorização ainda. Vamos fazer isso. Coloco aqui então get authorize. E agora ao invés de passar qual que é a classe do módulo que eu quero tratar nesse momento, eu passo o post em si que eu quero manipular. E aí agora dentro do meu post policy, aqui eu tenho agora o meu post aqui também, que é justamente o post que eu estou manipulando ali. Então eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, colocar aqui, ó, você só vai poder editar se o ID do post for igual a 1. Eu tenho essa possibilidade também. Posso adicionar ali a lógica que eu quiser. Então aqui ele vai conseguir editar o post. Se eu coloco um post igual a 2 agora, ele não vai conseguir atualizar porque
é o primeiro post que eu estou criando aqui, né? Então aqui eu posso adicionar a lógica que eu quiser aqui dentro. Bom, feito isso então, finalizamos aqui a parte de autorização apenas com o Laravel puro, sem precisar de nenhum pacote nem nada do tipo. Aqui você poderia, então, se você quer criar a sua própria tabela com o registro do que um usuário pode fazer, do que outro usuário pode fazer, você já poderia fazer isso apenas utilizando aqui o Laravel puro. O que a gente vai aprender a partir de agora, e isso vai acabar ficando para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está bem grande, o que a gente vai fazer através do pacote da Spark apenas facilitar essa manipulação e esse controle através do banco de dados do olha, esse usuário pode fazer isso, aquele usuário pode fazer aquilo, definir grupos de usuário e tudo mais. É isso que o pacote da Spark vai facilitar para a gente. Mas se por acaso você já está trabalhando, por exemplo, no sistema legado, onde ele já tem lá uma tabela do que determinado usuário, suas próprias regras, do que um determinado usuário pode fazer e outro não, e você quer trabalhar com sistema de autorização e policies e tudo mais, você já pode adicionar essa regra aqui dentro das policies e trabalhar lá com o seu sistema legado e aos poucos, de repente, migrando para um pacote, se isso for da necessidade do seu projeto. Então, vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, que vai ser uma continuação disso daqui, para a gente poder trabalhar com o pacote da SPAT.